Programa não recomendado para menores de 10 anos. Dragon Vic and R1, Commodore 64, Amsterdam and Acorn Electron, cheaper BBC Micro. Retrocomputaria, porque velho é o seu PC. Parou, temos um problema pra resolver aqui. Pera aí, qual é? Ué, pensei que já tivesse tudo certo. É que eu não consigo fazer uma piada. Que é isso? Para. Que é isso, rapaz? Larga disso. Giovanni, você quer correr o risco de insultar 3 bilhões de pessoas? Que é isso mesmo, cara? Pera aí, não é só isso, sabe-se lá quantas culturas diferentes. Calma, gente, vamos começar o episódio então. Vamos pular essa parte, ok? Ah, tá bom, vamos lá. Partiu o episódio da Ásia, então? Depois a gente pede lá um pastel de flan com um catupiry. Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o episódio 72 do Retrocomputaria e a gente já disse que é o episódio da Ásia. Hoje estamos aí nos 4 cantos do continente, né, numa mesa quadrangular. Eu sou o César Cardoso. Eu sou o Giovanni Nunes. Eu, João Cláudio Fidelis. Olha aí, gente, Ricardo Pinheiro. E o pastel? O pastel a gente tem que ir ali buscar. O problema é a procedência do frango. Aliás, sim. do flango. Se ele foi abatido no ar... Eu não me arriscaria. Só uma pergunta, vai também ter o caldo de cana pra quem quiser ou só vai ter o pastel? O caldo de cana é bom, né? Mas depois daquela história que falam tanto o negócio do barbeiro, do caldo de cana... Cara, você tá preocupado com o caldo de cana, o caldo de cana nessa altura do campeonato? Ah, mas o caldo de cana é bom, pô, gosto. Esse não é um podcast sobre caldo de cana, infelizmente. Pois é. Ou conhecido em algumas regiões por aí como garapa, né? Também não é um podcast sobre frango. Sim, ou flango. Mas é um podcast sobre retrocomputação e, portanto, nós vamos falar de Ásia. Alguns episódios atrás, vocês lembram, alguns anos atrás, nós fizemos um episódio sobre Japão. Nós vamos voltar ainda às linhas japonesas, né, Ricardo? Cara, pra ser exato, há 7 anos atrás. Aliás, gente, completamos os 7º ano de retrocomputaria e demos entrada com esse episódio no 8º ano do podcast. Tem gente aí que me segue há 8 anos. Como é que vocês não conseguem aguentar a gente, hein? Obrigado. Valeu aí porque tá com a gente desde o primeiro momento. Só que a gente não vai falar de Japão nesse episódio. Vai falar do resto do continente asiático. Que é uma coisa, como se sabe, imensa, né? Que vai desde o Oriente Médio até a China. Vamos fazer o contrário, né? No sentido leste-oeste. E aí nós vamos fazer China, Coreia, Índia, aquelas, né? Vamos rodar. Vamos ignorar que o Japão existe, mas vamos começar nas Chinas. Vamos lá seguir na direção das Coreias, fazer uma curva acentuada lá em Burma, passar pela Índia, até chegar no Oriente Médio. Tudo isso em busca de um kebab bom e barato. A gente vai fazer vamos pegar a rota das sedas, vamos fazer um acerto nela, assim, dar uma quebrada de asa ali e vambora. Vambora, né? Bom, então vamos começar, porque, né, caminho é longo? Caminho é longo. Vambora. Caminho é longo. Não, vou começar pela China, não. Vamos começar por territórios que não faziam, ou não fazem, ou ninguém sabe se fazem ou não fazem, ou fazem depende do Nem eles sabem, né? Aqueles pedaços da China que não eram tecnicamente da China naquela época. E até hoje alguns não são. Enfim. Então a gente começa da Idade Mundial da Ásia, né? Sim. Hong Kong. Hong Kong, pra quem não lembra, Hong Kong até 20 anos atrás era possessão britânica, uma história que vai até, enfim, procura na Wikipedia como isso aconteceu. Procura por Guerra do Ópio, você vai entender o que aconteceu. Isso. Então, ou seja, Hong Kong, que é uma ilha, pertenceu até 97 àquela ilha que hoje faz parte de lugar nenhum. Enfim, e Hong Kong também acabou nos anos 70 e 80 se tornando um entreposto comercial, um entreposto de entrada de capitais na China, quando a China começou a abrir economia, e também de empresas que começaram a aproveitar, quando a manufatura começou a ir para a Ásia, aproveitar as facilidades de Hong Kong para fazer produtos lá. E vão começar por onde mesmo? Vamos começar pelo povo das instalações offshore, né? Vamos falar assim. Começar por uma marca que a gente nunca falou antes. A gente sabe que ela não é oriental, ela é norte-americana, que é o Mattel Aquarius. This is the dawning of the age of Aquarius. A gente não tem
prova de que ele chegou a ser vendido lá, mas assim, tanto na era da Materials quanto com a Randolphin, ele foi fabricado lá. Todo aquele monte de peças de plástico que compunha o Aquarius era feito em Hong Kong. E isso sim, foi uma coisa que se repetiu com diversos computadores clássicos, e até hoje em dia, né? Só que assim, fabricados naquela região, tanto em peças, a gente vai falar aqui só para conhecer algumas empresas como a Mitsui é de Singapura, não é de Hong Kong, se não me memória. Mitsui é fabricante de drives, né? Drive, teclado, mouse. Eu lembro da época clássica dos drives da Mitsui. A Mitsui e da Mitsumi, né? Mas a Mitsumi não é o nosso caso. A Mitsui era um grande fabricante OEM, ela fabricava os teclados para Atari, para Commodore. Giovanni, vamos lembrar de uma coisa? Existia um termo muito em voga nos anos 80, 90, até 97 mais ou menos. Depois a gente vai voltar sobre 97, 98 mais na frente, que chama-se tigres asiáticos. Que era conjunto de 4 países: Singapura, Coreia do Sul, Hong Kong, que não era desenvolvimento de país, mas Taiwan, que eram países que, a reboque do crescimento do Japão, ou seja, quando a economia do Japão ela se estabiliza como uma grande economia mundial, eles fazem a mesma trajetória de crescimento muito rápido que o Japão fez nos anos 60 e 70. E nesse processo, grande parte das manufaturas de eletrônico começa a se centralizar nesses caras. E claro, o computador eletrônico também vai para lá. Isso. Teve um texto do Jim Maher em que ele fala sobre a Epix, produtora de jogos para Commodore 64, que depois começou a desenvolver um videogame portátil que surgiu no mercado como Atari Lynx. Em que comenta que um dos problemas da Atari que aconteceu, tipo, a Epix usar falir, foi vender a tecnologia do Lynx e a Atari comprou. E o resto, né, Jack Tramiel fez a parte dele, né, pra comprar e não pagar. Claro. Mas vocês sabem que a gente fala mal do Jack Tramiel, alguma coisa acontece no podcast, então deixa pra lá. Então vamos ficar quietinho. Só para lembrar, né, o Spectrum original, ele era fabricado na Inglaterra, na época da Sinclair Research. Na época da Sinclair Research mesmo. Então, só que depois ele fabricado lá. Quando a Sinclair é vendida para a Amstrad, o Barão Alan Sugar se encarrega de transferir a linha de montagem do Spectrum para, inicialmente, Hong Kong e, posteriormente, Taiwan, onde tudo que da Amstrad era fabricado. Mas, enfim, voltando rapidamente, um dos comentários que se falava sobre o Lynx não ter conseguido decolar, obviamente, além do fato de ter sido na mesma época de um videogame chamado Game Boy, foi que o filme do Jack já não estava assim muito bom nos fornecedores asiáticos. Ele já estava queimado, né? Ele estava bem queimado, né? Então diversos acordos de comprar a preço muito baixo peças que a Epix havia conseguido, Jack Tramiel não consegue reproduzir porque, né, taiwanês, né, Hong Kong, o coreano, né, o Singapura leva assim, Jack Tramiel eu tô fora. Mas enfim. Colocava a plaquinha na porta da fábrica, mudamos. Mas enfim, essa é até mais uma observação e uma lembrança de que diversos livros clássicos foram produzidos nesses 4 países. Independente do fato de terem sido vendidos lá. Muitas vezes nem foram, mas eles eram produzidos lá porque era o centro da manufatura. E era mesmo. No final dos anos 80 e nos anos 90, o centro da manufatura mundial era Taiwan. Ou Coreia, ou alguém parecido. Taiwan, Coreia. Na verdade, só foi se deslocar para Shenzhen já depois da virada do milênio. Acho que o deslocamento é lá para 2004, 2005, a coisa começa a ficar mais... Isso. Hoje em dia, se você for olhar fábricas de placa-mãe para computador, para PCs, a maioria das placas-mãe estão no continente, estão na China. A maioria das fábricas. Hoje em dia, a rigor, com raríssimas exceções, tudo que se produz de eletrônico é produzido em Shenzhen. Eu vi uma vez uma sequência de fotos, uma apresentação numa fábrica de placa-mãe da Gigabyte em Taiwan, isso de 2012, 2013, o do Henrique Martin, do Zetop, que ele fez uma visita. Eu mostro essas fotos para meus alunos, eles gostam de ver, e ele fala, inclusive, isso já em 2012, nós já estamos 5 anos atrás, ele fala que era uma das poucas fabricantes que ainda tinham fábrica de placa-mãe em Taiwan, porque a maioria das fábricas, quase todas, já estavam na China, em Shenzhen. Aliás, não vamos colocar na pauta para vocês procurarem, mas fica a dica para vocês procurarem no Google. A Wired, ela fez uma hora de comentário dentro da série Feature Sheet dela sobre Shenzhen, que ela chama de o Vale do Silício do Hardware. É de julho de 2016. A gente não vai colocar no show notes porque, né? Vocês vão fazer no Google também. Mas eu aconselho realmente que vocês assistam, porque é muito interessante. A gente vai falar então, acho que a primeira empresa a gente ia citar é a Spectra Video, né? Sim, alguém não sabe, a gente já sabe. Spectra Video era uma empresa americana. Mas vamos lá, senta aí, vai ouvir a história. Ela se tornou chinesa, né? Sim. É como tem empresas que começaram um país e migraram para outros. No Brasil teve empresa que fez isso. Migrou pro exterior. A Cyclades, por exemplo, nem sei, foi comprada, trabalhava com roteadores, era uma empresa brasileira que migrou. A Cyclades, ela foi vendida para uma empresa que faz KVM
e essa empresa que faz KVM, ela se encarregou de desaparecer com o histórico da ciclagem do planeta Terra. Mas a Cyclades era uma empresa nacional que acabou migrando para os Estados Unidos e depois foi comprada. Segundo a Wikipedia, foi vendida para Vocent em 2006 e foi vendida para Emerson Network Power. O Laker não quis comprar. Então vamos para o SpectraVideo. A SpectraVideo foi fundada em 1981 com o nome de SpectraVision, por dois cidadãos. Tava na moda. Vision, né? Em Television, ColecoVision. SpectraVision. Television. Television já falei. Não, Television. Television. Ah, tá. Aí, dois relojoeiros suíços que se mudaram para os Estados Unidos na década de 50 do século 20, que era o Harry Fox. Harry Fox é um nome bem americano. E Oscar Hutzler. Esse é americano. não é tão americano assim. Basicamente, inicialmente eles distribuíam jogos para Atari, o videogame 2600, para o ColecoVision, para o VIC-20. E o primeiro produto deles foi o Kickshot, joystick com ergonomia. Como vemos, o CX-40 do Atari, aquele que tá ali para jogar pequenininho, era tudo menos ergonômico. Eu gosto de lembrar que eu sou uma criança aleijada pelo Atari, né? Eu, como canhoto, só sei usar mouse com a mão direita e jogar com a mão direita porque eu comecei jogando no CX-40 do Atari. Pronto. Então, e assim fiquei. Acho que o pensamento deles é que se você é canhoto, você não deve jogar videogame. Vai fazer outra coisa produtiva da sua vida. Alguma coisa do tipo, né? Então, o primeiro joystick ergonômico foi o Kickshot, e eles patentearam durante um bom tempo, foi o único. Só poderia ser o único, né? E aí eles só pra fizeram... citar, o ergonômico é aquela coisa mais gorda, cara de... Dynacom, pronto. Aquela haste de Dynacom, você segurar o... E a posição... Eu pensei que tu ia fazer uma piada horrível. Não vamos começar o ano com esse tipo de coisa. E a base dele, a ser mais arredondada, o botão ficava na ponta. Então, tanto se você segurasse com a mão direita e com a esquerda, você conseguiria acionar o botão de baixo. Tá aí, em 1982 eles mudaram o nome para SpectraVideo, porque SpectraVision já era... Não era aquele cara não, né? É que tinha um produto, Spectrum-Man. Não, isso é bem antes disso. É por causa do Spectrum-Man, né? Isso é lá nos anos 70. Tinha um produto fornecido para motéis de nome muito parecido. Então eles de Vision botaram um vídeo, migraram para SpectraVideo. Aí, Ricardo, só pra te dar uma evolução desse controle ergonômetro, foi comercializado no Brasil pela Tectoy, que também era Kickshot, que era o controle de manche do Master System. A gente vai falar mais a evolução desse controle. A gente vai falar mais um pouco pra onde foi parar a Kickshot depois disso. Não preocupa não. Eu só tô falando isso pro leitor se situar. Provavelmente ele não deve conhecer o Quickshot dessa época. Então, pelo menos o filho dele, vocês conhecem melhor. Eu acho que o avô de manche dele, da né? Quickshot Neto do Master dele. System. É do neto. A mais pra neto, exatamente. É a evolução, um V3 já dele. Mas a princípio é o mesmo. Vamos seguindo. Em 83, eles fabricaram o CompuMate, que era um acessório para você transformar o seu Atari 2600 em um computador, muitas aspas. Era basicamente um cartucho de Basic, um teclado, pra você poder fazer uns programinhas bobalhões em Basic. Põe um monte de aspa aí, vai. Quando eu era garoto, o meu sonho era ter um negócio desse, não sabia eu, né? E que teve um clone aqui no Brasil. Do lado deles, o CompuMate, acho que a Dactar piava eles. Exatamente, da Dactar. Era diferente. Era o clone do CompuMate. Não foi o SpectraVideo que fez uma das primeiras interfaces para copiar cartucho Atari para fita cassete? Não, acho que não. Não falei besteira, esquece. Vamos falar em 83, que é mais divertido. E aí ela fez dois computadores, o SV318 e o SV328. Eles são bem parecidos com o que posteriormente veio a surgir, que é o MSX, mas não são exatamente iguais. O 318 é 16K, o 328 é 64K, tinha um Z80 a 354 MHz, TMS 9928 para vídeo, o AY38910, base da Microsoft. Você vai olhar e vai dizer assim, caraca, é um MSX. Não é. Falado passado, é que nem Denorex. Parece, tem cheiro, tem rabo, mas não é. Acho que o Denorex não tinha rabo, mas tudo bem. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Esse computador ele foi um projeto de 3 empresas, de verdade. A SpectraVideo, que cuidou da parte de marketing e vendas, né? A Bonduel, que era de Hong Kong, e fabricante de rádio para eles. E uma japonesa chamada ASCII, que se encarregou da parte do software do SpectraVideo. E ela era representante oficial da Microsoft para aquele lado do mundo, né? Na época não tinha muita gente na Microsoft, o louco do Nishin, com seu inglês característico, como diria o Palmer, viu o inglês do Nishin. O Palmer ele conta que grande parte do relatório que a Microsoft entregou para a IBM, sim, a IBM pediu, manda pra gente um portfólio que vocês podem fazer para o nosso PC. E quem grande escreveu o relatório foi o Nishin. Oh my God. E eles tiveram que revisar no avião para entregar na... E aí, assim, a ASCII e a Microsoft licenciaram a especificação, esse SpectraVideo estava lá muito bem de grana, deram umas modificações na BIOS, daí surgiu o padrão MSX, mas isso é outra história, a gente já falou um pouco disso lá atrás no episódio 4, em alguns outros episódios salpicados ao longo desses últimos 7 anos. Em 84,
84, a Spectra Video mudou de novo de nome. Agora virou SVI. A Spectra Video International, já com escritórios nos Estados Unidos, Europa, Israel e na África do Sul. Só faltou o escritório na Antártida, né? Claro, vamos seguir pro sul. Tava ali pertinho. E nesse ano eles revisaram a série 318, 328, né? 318 MK2, 328 Mark II, customizaram a placa, fizeram mais barato e lançaram o SVI 728, o primeiro micro MSX deles. Vale lembrar uma coisa, esse negócio de Mark II, Mark III, isso é coisa tipicamente de inglês, gente. É a influência aí da Inglaterra. É típico de inglês botar Mark II, Mark III, Mark VII, Mark está lá das quantas, Mark que seja. Engraçado que japonês Mark seja muito isso. Sony MK2. Sim. Várias empresas, a NEC também usa essa nomenclatura. Mas é muito forte, eles usam muito essa nomenclatura. Assim, faz todo sentido, porque é o seguinte, porque você tem que avisar pro teu cliente de que você lançou uma versão revisada do teu hardware. Hoje o pessoal coloca S, né? Hoje, exatamente. Por exemplo, no caso dos carros, a definição há muito tempo é o quê? Você nunca vende falar de um carro sem falar de qual ano que aquele carro foi fabricado. Por exemplo, eu vou comprar eu tô falando de um Palio 2013. Pra explicar, eu sei que Palio Fire 2013. Em computadores, como não tá muito definido, computadores celulares, tablets, etc e tal, como não existe ainda esse padrão, tem o Mark, tem o S, muda o número da versão, enfim. Mas você tem que avisar pro teu cliente que houve alguma melhora no teu hardware. Mudamos Alguma coisa que seja. O SVI 728, ele era uma máquina mais parecida com um MSX mesmo, não vendeu bem no mercado dos Estados Unidos, como é público e notório, todo mundo sabe das histórias, e em 85, no ano seguinte, fecharam a operação nos Estados Unidos, porque a Bondwell, a acionista majoritária, mandou portar, e levou o que faltava, ficou em Hong Kong, arrastou para Hong Kong. Nessa época, em 85, saiu o SVI 738, ou Express, que é um MSX1 com um VDP de MSX2, porta serial, drive embutido, por conta do VDP tinha 80 colunas, que nós falamos no episódio de portáteis, que foi o episódio 70, comentamos já sobre ele, e em 86 saiu o SVI 838, que era basicamente um IBM-PC, que é o Express 16, que podia virar um MSX2 com algumas placas, uma certa força de vontade que haveria necessidade de ser executada. Eu sempre achei que fosse tudo integrado, mas você achou uma galeria de fotos aí que você pode ver que a placa era externa. O 838 ele não era por padrão MSX. Você comprava uma placa que vinha com todo o resto das coisas, tinha uma caixa auxiliar que você conectava ao gabinete para ter os slots, os cartuchos de joystick, e você tinha um outro adaptador que tinha a saída de vídeo composto. Sim, uma caixa externa que se encaixava. Eu achei inclusive um vídeo de um cara rodando um jogo de PC nele. O módulo é o SVI 811. Aliás, parabéns para a Spectra Video que segue o padrão IBM de dar números, né? Em vez de dar uma versão, dá número. Tudo bem, ela dá um número que 3 dígitos. E o módulo SVI 814, módulo RF composto. Liga direto por cima da VGA. Mas depois disso, eles se dedicaram mais a fazer clones estrito senso de PC. Então, sim, todo velho. Aliás, a grande curiosidade é como eles são bons chineses, eles realmente estavam muito apegados à numerologia e eles sempre colocavam o número 8 em todos os números dos modelos que eles venderam. Inclusive, o 8 é o preferido dos chineses porque representa sorte, prosperidade, sucesso, parará. Eles fogem do 4, inclusive. Tanto que a Citroën, quando lançou o C4 na China, eles chamavam de C4. Não tem o número 4, tem 4 em francês. Curiosamente, o japonês herdou isso também do chinês. 4 também é o número de azar pro japonês. Representa a morte. Tem a ver com o fonema. Em chinês, em japonês eu não sei. Deve ser mania de japonês. Não, deve ter herdado, porque o kanji deve ser o mesmo. Número 4. Não é fonema, é o som. É si, eles não gostam. Eu acho que o 4 em japonês acho que é parecido com o som de morte. E aí, o que ficou depois de fazendo os clones? Ela posteriormente foi entregar os pontos mais à frente, mas a marca Kickshot, ela vendeu para uma empresa chamada Tomai International, isso no ano de 1985. A Tomai continuou fazendo joysticks para consoles e computadores, usando essa marca. Então, eu, por exemplo, tem 2 joysticks. Eu tenho um ainda Spectra Video e tenho um Kickshot Maverick, tá? Que é o mais conhecido. Maverick é aquele que é o joystick que sai 2 cabos, você chaveia Player 1, Player 2, você chaveia entre 4 padrões diferentes. Todo mundo usa o DB9, que parece o tal do padrão, entre aspas, Kempston, mas muda as pinagens. E esse joystick Maverick, esse Shot Maverick, ele tem uma chave que você pode selecionar. Você está usando ele num Amstrad, você está usando um MSX, você está usando um Mega Drive, tem um Atari, você pode selecionar. E é um joystick muito ergonômico, muito bom, de passagem, muito gostoso de usar.
e que também foi vendido em OEM em alguns lugares, tanto pela Tectoy no Brasil, que é que o João citou ainda há pouco. Foi vendido com o nome de Quickshot, mas era fabricado aqui, né, pela própria Tectoy. E o meu Maverick, ele... Acho que montado, né? É, montado. O meu Maverick é alemão, ele não é Quickshot, ele é Elite. Mas acho que essa Elite aí também deve ter feito algo parecido com a que a Tectoy fez, né? Sim. Outra coisa interessante da Spectra Video, e assim, esquecimento nosso do episódio 70. 70 que foi computadores portáteis, foi, né? Foi. Que é uma máquina que a Bondwell lançou, que é o Bondwell 2, que é um notebookzinho Z80, com drive de 13,5 que rodava CPM. 80 e CPM. Sim. Quando você vê as fotos, vamos deixar as fotos aí, quando você olha a galeria de fotos, você vê que o cartão de referência rápida do CPM é da Spectra Video, que tem o logo da SVI. E uma outra coisinha, mas assim, antes de a gente falar sobre ela, porque tem muita relação com a Spectra Video, vamos falar da VTech. A VTech, outra empresa da região, conhecidíssima pelos clones de Apple II, né? O clone que a gente falou no episódio 37, eu acho. A gente falou da Guerra... Não, da Guerra dos Clones. Nós falamos dos clones deles também, da VTech. A VTech é a empresa fundada em 1976 por Alan Wong e Stephen Leung. Bruce Lee. Não. Os primeiros produtos de videogame como Pong, eles ainda existem. Aliás, o meu telefone de casa, telefone sem fio, é VTech. Eu não tenho certeza se é a mesma VTech. Acho que era isso que eu ia perguntar. Essa VTech que você acha? Eu acho que é a mesma VTech, hein? Do meu telefone sua, sem fio. essa loja americana, telefonezinho da VTech é a mesma? O logo tá um pouco diferente hoje em dia, mas é a VTech. Caramba! Quer dizer que eu tenho um primo distante do Laser 100, Laser 2001. A VTech já produz produtos de aprendizado eletrônico para crianças e jovens, essa coisa toda, e telefone fixo sem fio. E produtos hospitalares. Não, Hospitality Products, né? Hospitalar. É tipo telefones para hotel. Isso, telefone de hotel. É, né? Então, a VTech, em um tempo no passado, ela produziu computadores, e alguns, a gente vai falar deles. Muitos computadores, diga-se de passagem. Quase todos da série não recebiam o nome Laser, deviam estar querendo fritar alguma coisa no caminho. Aí começando, o Laser 100/110 de 83, desenho dele baseado no TRS-80, de um Z80 a 3,58 MHz, 6847 e Buzzer, ou seja, aquele falante só faz barulho. Exatamente. O modelo 100 com 2K de RAM, 110 vinha 4K de RAM. Neste mesmo ano, um pouquinho depois, um pouquinho antes, quem sabe, eles também lançaram Laser 100, né? Lançaram o Laser 2001, que tinha um 6502, ou seja, vamos ter várias equipes de desenvolvimento na empresa. Rodando a 2 MHz, um TMS 9929 e um SN7648. Tá lembrando alguma coisa? Nossa, que salada! É 30% de... 6502. É quase o MSX. Na verdade, ele era um computador. E segundo eles vendiam, ele tinha a opção de você rodar jogos do ColecoVision e também do Atari 2600. Tem a foto porque aí. Tinha o 6502 e ele tinha devia ser uma placa com os 80. Tem uma foto aí de uma empresa que vendia produtos da VTech na Escandinávia, que é a Salora. Não é aquela mulher de cabelos loiros, não. É Salora era uma empresa finlandesa. Eu ia dizer que era Salmoura. É uma empresa finlandesa que vendeu para aquela região, principalmente televisores, e que vendiam as máquinas da VTech. Aí tem Não era mais fácil de terem feito um clone de ColecoVision, um computador com um módulo do Atari 2600? Eu acho que também iam fazer o módulo 2600. Você tinha um módulo para Z80, faltava ter um módulo, não tinha, né? Mas ainda em 83, eles também lançaram o Laser 3000. Nós queremos ter uma linha diversificada de produtos. Não, nós estamos atirando para todos os lados. Finge que você não tá vendo. O 3000, ele era um Apple II Plus compatível pelo nível de software. Não era nível de hardware, porque ele tinha um slot diferente. E todos com aquela mesma caixinha... Não é um TK2000. Ah, bom. Ele era um Apple II customizado. Eles pegaram vários chips, todos os 74LS do Apple II, e customizaram numa coisa só. Acho que até que ele tinha saída de vídeo RGB, pra você ligar monitores direto nessa máquina. E no ano seguinte, eles atualizaram a linha Laser 100. Mas só um detalhe, Laser 100, eles pegaram o TRS-80, colocaram o 6847 e fizeram um computador super ultra mega barato. Tecladinho de silicone, esse tipo
tipo de coisa. O computador a menos de $100, Cara, 100 libras, sem né? dinheiro. C80 com 6847. Nós já ouvimos falar disso, vamos ouvir falar disso no episódio, né? Até o final do universo vamos ouvir falar disso. Finalmente saíram de 83 para 84. Em 83 eles lançaram 3 computadores completamente diferentes um dos outros. Em 84 lançaram o 310, que foi o sucessor do 200. Ou seja, no mesmo ano eles lançaram um modelo que era atualização, e no mesmo ano eles lançaram o sucessor desse. A atualização. Vamos brincar de Microsoft. Na verdade, o 310, ele é a linha 200, a linha 100, com teclado profissional. E 16K de RAM. E qual é o lance aí? A linha 100 e 300 eram assim, foram computadores que eles vendiam OEM para vários cantos do mundo. Dick Smith vendeu esse cara na Austrália e Nova Zelândia, a Salora vendeu na Finlândia e no resto lá do povo loiro, e a TechSet, lá no Reino Desunido. Aliás, ele era mais barato que o Spectrum. Nossa. Só que sim, ele saía a 79 libras. Só que o lance era o seguinte, faltava software. Então ele não competia nesse quesito. O quesito mais importante. Era compatível com ele mesmo, né? O 300 era compatível com 200 e com 100. Que era compatível com quem? Ele mesmo. E porém, no ano seguinte eles lançaram o Laser 350. Aí você fala, olha, a evolução do 300. Não, ele não era compatível. I quit. Aí quebrou. Eles lançaram assim, o 350, 500, 700 e 350, eles são a mesma máquina, a mesma aparência, a única diferença é a quantidade de RAM. E de acordo com o povo da Wikipédia espanhola, essa série foi feita para disputar com os MSX. Bem, João, lembra muito em especificação, até por conta da resolução, os PC-88. Resolução de 640 por 200, com 16 cores. Ou seja, os caras lançaram o que podia e não podia de computadores. Mas não é só isso. Interessante. Esse cara aí realmente foi meio nessa linha mesmo de evolução, a linha da NEC. Interessante que o Laser 700 ele tinha 128K, podendo ser ampliado para 144. Assim, e aí, em parênteses, a Old Computers tem as diferenças entre os modelos. A diferença é realmente memória, por exemplo. O 350 vinha com 16K, o 500 vinha com 64, na Old Computers diz que o 700 também vinha com 64, e que o 750 que vinha com 128. E o divertido, na mesma caixa do 310, só com um buraco perdido pra sabe-se lá colocar o quê. Tinha lá, né, Basic, né, Microsoft Basic, como sempre, né? CPM e o padrãozão. Só que não é só isso. Em 85 eles lançaram uma coisa simpática e que eu só achei em francês. Quer dizer, com um grosso de informações só em francês. Eles estavam subindo o Laser 100, Laser 700, eles reduziram, Laser 50. Ou Laser One. Nossa. Antes do Xbox One, houve o Laser One. Tá vendo? Esse mundo, ninguém é original com as piadas. Pois é. E era um computadorzinho, parecia uma calculadora, né? Com os 80 dentro. Em branco e azul, com uma alcinha de transportes. Era um esqueminha feito parecendo uma calculadora. Com alça. Pelo tamanho que dá pra perceber, devia ter um tamanho, ser um pouquinho menor que um tecladinho de notebook. Eu tô vendo, ele tem um displayzinho para digitação. Olha, até que ele é bonitinho. Uma alça, dá pra ligar impressora, gravador cassete. Aparentemente um teclado decente. Sim, expansão de RAM, impressora térmica, ou seja, você montava um conjunto que no final ia ficar muito maior que a máquina. Achei um pouquinho de informação sobre o Laser 50. Também vou colocar no show notes. Legal. E aí ainda tem o Laser 128, o Laser 128X, o X2, que são clones de Apple IIe, que é melhor do que o original. Nós comentamos sobre ele um pouco lá no episódio 70, mas falamos no episódio que fizemos a Guerra dos Clones. Se eu me lembro bem, era o episódio 37. Comentamos que ele fez ter que correr atrás, porque a VTech fez o clone de Apple II que era melhor do que o Apple II. Pois é, e baseado na caixinha do Laser 128, eles também fizeram o Laser XT Compact. Giovanni, comenta só, me lembrei de ver o Laser 128X. Eu me lembro daquela picaretagem que você pegou no eBay e mandou pra gente uma vez? Do cara vendendo um adesivo. Era um Laser 128. Não era 128. Não, era 128. O cara colou uma etiqueta de é X. É X. Pra vender como se fosse um 128X. Eita, nós. E picaretagem. E pra nossa sorte, a gente não vai precisar falar de coisas bizarras que a VTech andou fazendo, como o IT Unlimited, que é de 1988, tá fora do nosso ponto de corte. O link fica, a equipe do podcast vê e se divertir. Tá, me esclarece rapidamente o que é esse IT Unlimited. Sabe aqueles computador de mentira? Tem um tecladinho, você ligava na TV, tinha os cartuchinhos? É isso. Pra criança? Esse aqui tem 40 e poucas aplicações. Nossa. São todas variações de Tetris? Não, são
editor de texto, planilha. Vale a pena você assistir o vídeo e se divertir com o cara zoando enquanto ele tá gravando vídeo. Ainda não é compatível com o Nintendo, não, né? Não parece Nintendo, não. Parece até ter uma boa resolução. Deve ser uma evolução de alguma placa desses micros que ela vendia aí, que ela fez um Houston e vamos que vamos. Jesus, eu tô vendo agora. Mas, vamos agora só lembrar uma coisa. Lembra lá em cima do Angel Blaze 2001 que você perguntou por que não fizeram logo um videogame? Sim. Eles fizeram. Mas se tem um episódio da Austrália e Nova Zelândia e companhia, o Creativision. Creativision? O Creativision é basicamente o Laser 2001 em versão console. Mais um vídeo, né? Porque inclusive os cartuchos eram compatíveis. E ainda na série dos Visions, em 92, eles lançaram o Atara. Não é Atari, é o Atara. O Atara. Ah, o Atara é deles. O Atara Supervision, que era um concorrente pro Game Boy. E na Inglaterra, ele foi chamado de Quickshot Supervision. Mas eu não sei, eu acho que não tem relação nenhuma com a Spectra Video. Acho que foi só picaretagem. Jesus, que coisa. Que era um Game Boy com 6502. Que coisa esquisita. Eles lançaram dois modelos, o Atara Supervision, que parece aquele GBA que fecha, né, com a telinha ajustável, só que acho que esse cara não fecha, e o Atara Hypervision, é a cara do Game Boy. Tem um que não, ele tá escrito Supervision lá na tampa mesmo, esse que parece um Game Boy. Não, acho que esse cara, o modelo era o Hypervision. Tá escrito Supervision na tampa, mas que seja. Enfim. Gente, é tudo a mesma coisa. É todo videogame da VTech, não andou muito, então... E com jogos bizarros. Mas ele também foi vendido pela Travelmate, foi vendido como SVC da Hartung e vendido pela Electrolab, os nossos hermanos argentinos. Jesus. Vamos passar para o ornitorrinco do... Não, peraí. Em Taiwan, ele foi vendido como Tiger Boy. Tiger Boy. Que mané Game Boy? Tiger Boy. E claro, você vê a lista de jogos disponíveis, só jogo desconhecido. E mesmo assim, meia dúzia, né? Não, teve 66 jogos. Nenhum presta. Só tem merda! Assim, eu não tive paciência de ficar procurando aqui. Mas nenhum jogo conhecido. Nenhuma soft house conhecida, né? É Sachin, The Shen Enterprise, Vinchen Enterprise. Todo mundo é Enterprises, né? Tá. Beats. Cara, o pessoal considera esse cara aí, junto com o Cougar Boy, os piores portáteis que já existiram. Sabia disso? Tiger Boy, Cougar Boy, não dá pra fazer coisa juntar felino com criança, não. Dá certo. Pois é. Vamos passar agora pra outro bicho, um ornitorrinco? Esse vamos botar, porque senão a pessoa vai reclamar um pouco, vão xingar a gente. É daqui. Apesar de não ter nenhuma informação se essa coisa realmente chegou a existir por lá. Que é a empresa Hybrid Computer, que apresentou nos Estados Unidos e disse que ia vender, ia fazer, ia acontecer, um computador lá em 83, né, chamado RX-83. E que, pelo que tudo indica, por fotos e as coisas que a gente fica descobrindo hoje em dia, ele é a coisa que deu origem ao MC1000 do CCE. É o que nós supomos, né? Baseado na pouca informação que a gente tem. Eu acho, assim, o que a gente sabe, o que a gente tem de informação, que é pouquíssimo, passa com o Rabbit, e... Só tem a foto. Né, e o que a gente tem de informações sobre o próprio MC1000 e sobre o Charlemagne, etc e tal, a gente supõe que todos esses inimigos surgiram desse RX-83. Mas sem que haja um RX-83 na mão de alguém, fica difícil. A gente não vai ter essa comprovação ou não. Uma coisa que eu sei. Nem aquele Charlemagne pessoal tem na mão? Esse cara, esse Charlemagne aí, eu acho que assim, aquele é o vapor do vapor. Porque assim, a empresa que vendia esse cara, a Gen, né? Acho que era Gen, ela era uma fornecedora de cartucho pirata de Atari pra Europa. Os caras já têm a capivara. Que bonito. Então assim, pros caras inventarem coisa que vamos fazer assim, não. Vamos seguir adiante aí? Vamos seguir adiante. Se algum chinês tiver um Rabbit, avisa pra gente aí. Vamos melhorar o nível agora, vamos subir o nível. Fala do PACA. Com um nome desse não ajuda muito, né? Pelo menos no nosso idioma. A IACA, fundada em 72 por um cidadão chamado Eric Chung-Kwan e que fabricava clones de Pong, aparelho de TV, entre outras coisas. Fez inclusive um clone do TRS-80, todo mundo fez clone do TRS-80, o Videogene modelos 1, 2 e 3 em 1980 e posteriormente fez o Color Gene em 1982, que era a versão colorida. Era o quê? Pintar a carcaça? Não, ele tinha cores. Mas o TRS-80 originalmente não tinha cores. Não, eles fizeram gambiarra. Ele é monocromático, o Color Gene eles colocaram o 6845. Acho que o Juan tem um Color Gene ainda. Tem. Meu Deus. Ele tem também um Videogene. Peraí, o Color Gene tinha cores, mas não era um Color, não era um Color Computer. Ele é um Z80. Ele é um TRS-80 Z80 com cores.
Yau. Sim, esses caras, eles foram vendidos na Austrália e Nova Zelândia também pela Dick Smith. Dick Smith vai ser um caixeiro viajante da Austrália com o nome de Dick Smith System 80. Não, eu sei que é uma rede, né? Não, era o Dick Smith que fundou a Dick Smith, depois vendeu a Dick Smith e hoje faz outras coisas. Ele era meio caixeiro viajante mesmo. Tiozão tinha um caminhão, ele rodava pelo Outback australiano vendendo coisas e mais coisas pro... Eu acho que não chegava nesse nível. Até brinquedos sexuais. Por aí. Eu acho que não chegava nesse nível, mas... Sim, quase. Esse aí é o mal do nome. É o Ricardo da Silva. Se eu não tô errado, inclusive, eu acho que a Smith foi uma das primeiras australianas a irem na Ásia fazer sourcing de produtos. Porque até os anos 90, né, a Austrália, ela achava que tava do lado do Reino Unido. Ai, caramba! Né? A gente tá aqui do lado. Do lado. Então, assim, eu acho que, se eu não tô errado, a Dick Smith foi uma das primeiras a fazer sourcing de produtos na Ásia, em Hong Kong e tal. Por isso que a gente falou várias vezes da Dick Smith. E a gente falou da Dick Smith também, do episódio da Austrália, vendendo esses micros. Ele sim, pode ver que o cara não tinha muita fidelidade. Ele vendeu tanta máquina da VTEC quanto da EACA. Ele viu que tava na frente, né, cara? Ele só acrescentava o nome dele, né? Que o Videogene virou Dick Smith System 80. O mais engraçado que eu reparei é que o Videogene, ele nos Estados Unidos é o PCM80 e na África do Sul é o TRC80. Sim, e no Brasil ele é o D8000 da Dismac. Nossa. Sim, porque a Dismac, ela pegava as placas da Videogene e colocava na carcaça no Brasil. Não é que eles clonavam, eles... Era o mesmo. Era a mesma placa. Então tá explicando porque o Juan tem um Videogene que ele gostaria de ter o Dismac D8000, que foi o primeiro micro que ele mexeu na vida. Ele tem o Videogene, que é a máquina original. Quer dizer, é a mesma máquina, poxa, só mudou o rótulo. É só fazer depois o logo da Dismac e colar. Ô, João, termina com a história da EACA pra se divertir. A EACA, infelizmente, fechou suas portas em 83 mesmo. E diz as más línguas que o Eric Chung se mudou pra Taiwan e deixou dívidas em Hong Kong. E agora nós vamos pra outra ilha, de Taiwan, pra falar de outra figurinha fácil desse podcast. A Multitech. A Multitech, né, fundada em 1976 por um sujeito chamado Stan Shi, S-H-I-H, sua esposa Carolyn Ye e outras 5 pessoas. Foi a primeira empresa de Taiwan. Peraí, pausa. A Caroline também tirou foto na banheira? Não sei. Não, porque ela só trabalhava com hardware. Tá bom. Ela foi a primeira empresa de Taiwan a se tornar multinacional, existe até hoje, pior, é a 6ª maior fabricante mundial de computadores. Sim, gente, a Multitech você conhece com ela a partir do nome que ela passou a usar em 1987, Acer. A Acer. Surpreso? Calma, vamos surpreender mais ainda. E eu tenho um computador da Multitech aqui do meu lado. E não é com a afirmação do João. E essa marca é também conhecida aqui no Brasil informalmente como Jade. What? O quê? Jade? O que, Jade? Qualquer produto aí, você bota de cabeça pra baixo. Entendemos a piada. Ai, Jesus. Isso é verídico, tá? É, eu tenho um notebook, eu não sei qual é a marca, é o tal de Jade. É sério. É igual a DY, né? É o DY. É o HP de cabeça pra baixo. Tem vários assim, mas o Jade é mais famoso. Então vamos começar com o Micro Professor 1. Basicamente, um computador de kit, desses pra você aprender a programar em Assembly, que nem era o King da Mose, né, e outros. Todo Universal brasileiro tinha um desses. Várias empresas ao longo das eras foram fazendo maquininhas que eram uma placa, um tecladinho, um display e acabou. Você não precisa de mais nada pra ser feliz. E uns 80, é claro. Processador. Esse cara foi o mais longevo comercializado pela Multitech/Acer. Ele foi vendido entre 81 e 93. Nossa. Teve mais tempo de mercado que o MSX. Sim, surpreso? Calma. Ele vinha numa caixinha de plástico injetado, igual o cartucho da Expert da Gradiente, e que ficava a placa lá dentro e que quando você terminava de utilizar o equipamento, você fechava e colocava, guardava tipo um livro mesmo. Em 93, né, esse projeto, assim, como acho que a Acer não devia ter mais interesse, ela vendeu todo o projeto para uma empresa britânica chamada Flight, o F-Light. E, acreditem, esse cara é comercializado até hoje. Eu entrei no site da empresa e ele tá com alguns 225 libras. Não tem é barato. opções de placa, aplicações, um módulozinho de I/O, uma unidadezinha com switch com lâmpada e uma impressora térmica. Ou seja, 81 a 2017. Empatou com o tal de BMPC? Não, BMPC ele acabou quando a BMW lançou o PC XT. Depois veio o PC XT, depois foi o PC até assim. Tudo a mesma coisa. Arquitetura PC. O mas sem... PC da IBM parou de ser fabricado quando eles venderam para a Lenovo. Então,
Ele tá mais tempo que o PC. Não, e o Giovanni tá falando a coisa correta. Sem modificação de hardware. Ah, sim. Não, mas ele teve modificação de hardware. E a gente vai ver isso logo abaixo. Mas foram outros modelos, né? Não, o MPF-1 não teve. O MPF-1 da versão 22 pela F-Lite não é o Plus. E nem o... não. Tá. Então ele não tá vendendo nem o XT, nem o AT dele. Não. Só o A. É o A e B, né? Acho que esse deve ser o código dos 80. Não tive muita paciência de descobrir isso. Tanto que a foto do que eles têm na F-Lite é os 80 com o logo amarelo, né? Que é o Zão amarelo que eles estão usando hoje. Aliás, vamos falar então do XT e do AT do MPF-1? Vamos lá. Primeiro foi o MPF-1 Plus, que eles botaram uma tela maior, um tecladinho meio QWERTY mas não deu muito certo. Outra máquina é o MPF-1 88. Esse é muito curioso, porque ele não tem mais cara de kit. Ele tem cara de calculadora grávida, com displayzinho de LCD. E que vinha com uma placa de desenvolvimento educacional com 8088. Com dito tecladinho QWERTY mesmo. Adeus 80. 8088. Olha aí a correlação aí com o PC. Fazendo sentido. O MPF-1 88 é de 85. Ele é bem posterior aos projetos da empresa. Outra máquina é o Microprocessor 2, esse velho conhecido. Ele é um Apple II, numa versão bem Apple II Plus, né, com uma versão muito mais simplificada da placa. Tiraram um monte de coisa, como o gerador de caracteres, e adicionaram coisas como o suporte a caractere chinês, só que não teve tanto sucesso quanto o seu predecessor. Aliás, existe um mistério místico e misterioso que ronda isso tudo aí, que assim, as pessoas não conseguem descobrir até hoje se é quem veio primeiro, o MPF-2 ou o MPF-1/65. Qual é o /65? Eu não botei ele lá em cima porque é o seguinte, ele é o MPF-2 sem a placa, sem a tampa, né? Sem a tampa. Ah, bom, porque, sem a placa. Porque assim, as pessoas não conseguem saber exatamente se o MPF-1/65 surgiu para aproveitar a sucata do MPF-2 ou se o MPF-2 surgiu numa sofisticação do MPF-1/65. E se você é brasileiro, né? Você conhece ele melhor com o nome que ele recebeu da Microdigital, nossos amigos pizzaiolos, quando ele ganhou uma carcaça mais bonita, um teclado mais bonito e perdeu o sotaque chinês. Convenhamos, uma carcaça de Atari, né? A carcaça Atari 1200. Atari 1200 XL. Teclado. Convenhamos, vamos dar aqui a mão à palmatória que a Microdigital nesse ponto, ela melhorou muito o micro chinês. Ela melhorou. A apresentação melhorou bastante. O MPF-2 é 2! Que dói! E eles fizeram um trabalho legal de ter que arrancar todo o suporte de chinês. Uma pena que não ter aproveitado esse negócio de arrancar o suporte de chinês e ter colocado o suporte de acentuação, né? Pois é. É da vida. Mas aí ela tá trabalho demais. Eles investiram muito tempo em tirar, não em colocar nada. Sim, tirar é mais fácil. O montador assembler tem nele ou eles botaram? Não, tem nele também. Tem nele, então tá. Gente, como esse micro é feio no original, como a Microdigital acertou em ter colocado a carcaça do 1200XL, tá vendo o cara? que você fez? Secretamente o Ricardo tem um MPF-12 e vou chorar no banheiro agora, tá? Fazer o quê? Não comprou um TK2000? Só observação. Feio, não, é mais feio que bater na mãe. Ele tinha uma outra característica. Ele tem uma caixinha. Assim, nesse momento, a hashtag Violeta Don't Follow, cara, qualquer micro tem uma parte que se liga a outra, usando aqueles cabos como se fosse cabos de telefone dos anos 80, não tem como ser bonito. Sim. Ele tem... Só outra pergunta, Giovanni. Qual era a RAM dele? Era 48 ou era 64? Acho que é 16, porque é o padrão do Zé. 16? 16 é o 48. Como ele era... Então a Microdigital melhorou também o projeto. Como ele é bastante parecido com o Apple II em algumas características, a Microdigital ela pode colocar aquela, acho que é Júpiter ou Saturno, que é uma expansão de Apple II Plus de RAM para fazer o TK2000 com 128K. Mas só um outro detalhe. Eu falei lá em cima. Eu falei lá em cima que o MPF-1 ele tinha uma caixinha plástico que se fechava tal qual um livro, né? O MPF-2 também seguia essa filosofia. Acho que por isso que eles quiseram manter esse visual para poder seguir a linha do computador de educacional. Então vai por isso que eles fizeram aquela coisa naquela caixotinha. E vou falar uma terceira coisa que eu não sei se o MPF-2 tem. MPF-2 tem saída padrão DB9, joystick? Não, ele não tinha mais um ponto para a Microdigital. Não, a Microdigital ela fez uma gambiarra ali para fazer aquela saída de joystick, que é literalmente, ele tinha uma entrada para um teclado externo. Então você imagina o que eles fizeram. O que eles fizeram foi
foi. Como tem setinha aqui, vou fazer um joystick que quando você usa as setinhas, ele fecha o circuito exatamente na correlação das setinhas da porta do teclado. Porque tem essa. O MPF2 tinha 2 teclados. Sim. Outra pergunta, sai da V colorida pra TV. Ele tinha? Então isso o TK2000 herdou dele. E o MPF1 65 também tinha essa de vídeo e RF. Por isso tem essa história de quem surgiu primeiro. Eu vou falar de uma máquina que é muito mais bonitinha da família do MPF. Muito melhor também. Que é o MPF3, que é um clone de Apple IIe, que tem 2 slots, um pra dentro, um pra fora. Mas você podia disputar um expansor de slots pra você ter mais expansibilidade na sua máquina. E era uma espécie de Apple II com teclado separado, um Apple II Expert. Fala assim pra ofender logo. E aí, vai encarar? Agora tá ofendendo quem? Decidam. Ele tinha umas pequenas incompatibilidades pra rodar o Pro 2, mas assim, era nada que o Betts não resolvesse, e era muito mais coisa por conta da Apple fingindo que nunca existiria clones de Apple II do que outra coisa. Tipo, procurar Apple na ROM, essa coisa assim. E a MPF, ela também criou o tal do Chinese Basic, que é por conta do MPF2, que era um suporte a caracteres em chinês pro Basic. E agora eu faço uma pergunta que eu vi uma frase aqui que me saltou os olhos. E até portado para os 80. Eles fizeram não lembro agora exatamente que máquina. Eu li no link da própria Wikipedia, fala sobre esse cara. Foi portado, que ela desenvolveu para Z80, mas não está especificado exatamente para que máquinas. Pois é. Outros assim. Então, aí eu lanço especulação. Versão traduzida veio do RX-83 pro MC1000? Não. Não. O Basic do MC1000, pelo que o próprio Emerson já andou fuçando, ele parece ser naquelas primeiras versões de Basic do Altair que eram pirateados em fita de papel. Caraca, não é Apple Basic. Não. E esse Chinese Basic provavelmente deve ser em cima do Apple Basic, né? Ele é inspirado no Apple Basic. Aliás, aquele lá da VTech, aqueles Laser do R1, ele tinha um Basic muito engraçado. Ele tinha um Basic com sintaxe de mas com comando como VPOC e VPIC. Nossa. Esse Chinese Basic ele foi bastante utilizado nos clones chineses de Taiwan e de Hong Kong de Apple II, como os próprios MPF3, né? E o MITAC. Não é MITAC na parede, tá? É MITAC. E o próprio MPF2. E por tabela o TK2000, né? Só que o TK2000 usava. É uma versão traduzida. O TK2000 não usava o Chinese Basic. Porque você pode escrever os programas em chinês e o pessoal no Brasil não ia conseguir entender muito bem isso. Mas aí ele foi traduzido, né? Não, usaram o Soft Basic mesmo. Tá. Então ele usava os dois. Tá. E a gente descobriu, graças a Acer, que o MC1000 consegue ser mais bizarro ainda. Até porque é o seguinte, no 1847 você não teria como fazer caracteres em chinês, né? No episódio de hoje nós descobrimos que o TK2000 não é tão ruim assim, pelo contrário, até foi uma implementação legal, e o MC1000 mais bizarro ainda do que a gente esperava. Pois é. Segue o bar. Mas vem cá, estamos falando de Taiwan, mas ninguém ia falar da ASUS, não? Até porque boa pergunta, e a ASUS? Não, a gente já falou da Acer, tem que falar da ASUS versa, né? A ASUS... Qual é a relação delas? A ASUS, ela já nasceu faz bem velho, então não interessa. Mas a rigor, ela foi fundada por 4 engenheiros saídos da Acer, e o presidente da ASUS, o John Shi, apesar de ser também Shi, não tem nada a ver com o Stan Shi, fundador da Acer. Aliás, João, embora o John Shi foi funcionário do Stan Shi. Era muito Shi na empresa. Sabe por que eles são Shi e não são parentes? Porque Shino em chinês é Silva. No, God, please, no! No! É o Silva? Ai, meu Deus. Mas você quer algo pior? Se vocês querem algo pior, porque do nome ASUS, eu não sabia disso. Sempre achei que fosse uma sigla. Uma sigla? Não, ASUS vem de Pegasus. Que isso? E eles cortaram o nome? Eles cortaram pra poder ficar no começo da ordem alfabética. Ou seja, imagina você, o ouvinte nosso, que viu o Cavaleiro do Zodíaco, vendo aquele personagem gritando: me dê essa força, ASUS! Não! Toca a música da praça de novo. Não rola. Não rola! E que tem o Zenfone. Chineses, vocês são muito toscos. E que tem o Zenfone. Bem que eu vou falar o seguinte: uma das melhores cosplays que eu vi da tenda do Cavaleiro do Zodíaco é chinesa. Então tudo bem, tá perdoado. Bom, só uma coisa. Não vale chamar você de ASUS. Só uma coisa. Só os chineses são toscos. Essa tua pirrada, João. Você elevou a tosquice algumas horas de grandeza. Ele levou o Ki... A culpa são deles. Ele levou o Ki tosco dele. Já sei. Não, podcast é piada tosca. Já sei, João. A culpa é sua, você bota em quem você quiser. Exatamente. Bom, e agora vamos invadir o continente. Eu tenho mais piadas pra detonar. Vamos pro continente, mais seguro.
Piada de flango. Pé de flango. Nós já citamos essa máquina. Nós já citamos essa máquina aqui no Retrocomputaria ano passado, a propósito, que é o SEC-1. É aquele Apple II que tem mó cara de MSX da Mitsubishi, né? Sim. Mas que é um Apple II. Tem aí o link das fotos pra quem quer relembrar. Mitsubishi não, da Hitachi. É Hitachi. Da Hitachi. Nossa, ele fica amarelo igual o da Hitachi. O plástico mesmo. É mesmo plástico. Né? Nossa. E no nosso show notes, a gente vai colocar um link de um livro. Pra gente não deve falar uma coisa fácil a pessoa pegar aí, que tem toda uma história do surgimento do SEC-1 e da informatização dos computadores na China. E é óbvio, né? A China também tem lá seus milhares de clones de Apple II. Sim. Porque basicamente. Nota mental. Eu acho que o Apple II só não foi clonado. O Apple II só não foi clonado na Antártica, porque eu acho que os pinguins não tinham tecnologia na época pra clonar. Não, os pinguins estavam mais preocupados em dar a volta no continente. Exatamente. Pra provar que a Terra é redonda. Não é esse SEC-1 que também tem versão vermelha? Tem outras cores também. Olha, tem um cara desse à venda no Mercado Livre pela bagatela de R$3.500. Ui. Eu vi ontem, não sei se ainda tá à venda ou se continua de R$3.500. Vamos ver se tem no eBay. Enfim, segue o barco. Isso aqui não é um podcast procurando produto no eBay. Pra procurar um Nemo. Oi. Informar, tá lá ainda. Ah, tá bom. Tá na caixa, raríssimo. Raríssimo. Com manual e um drive, hein? Ó. Não, o drive não tá incluído não, acho que não. Bom, Tá. eu não vou nem perguntar quem é que tá vendendo. Não, é São Paulo capital. Vou falar uma coisa, tá menos amarelo do que aquele que eu vi. Isso prova que as fotos são dele. Pelo menos isso. Tá com manual em chinês. Só pra assim, pra pegar, pra dar um exemplo, assim, a China é um país muito grande, e um dos problemas, talvez a grande maioria dos povos asiáticos com computação, é o lance do alfabeto. Vocês podem ver um exemplo, acho que é o Japão até hoje, né, uma pesquisa da Associação Mundial do Comércio, da UDEC, eles fizeram países desenvolvidos, o Japão é o país que tem a maior quantidade de pessoas que estão na categoria não sei usar o computador. E o pessoal assim, o do não sei usar e sei ligar e acessar a página do Google é mais da metade da população. Vai uma outra discussão, e aí eu acho que um dia a gente vai ter que fazer um podcast sobre isso, que é o fato de que o desenvolvimento da computação, isso particularmente na computação clássica muito forte, ela é fundamentalmente baseada no anglófono. Sim. Né, que todo mundo fala inglês, você é obrigado a entender o mínimo de inglês para fazer alguma coisa. É óbvio que línguas latinas e germânicas não inglês, embora o inglês moderno seja quase o meio caminho entre uma língua latina e uma língua germânica, é muito mais fácil. Por exemplo, o desenvolvimento da extensão do ACE, etc. facilitou. Mas até hoje você tem problema, mesmo com o Unicode e tal, para linguagens, não só para linguagens baseadas em Hiragana, Katakana e etc e tal, mas também, como é o caso, por exemplo, das línguas semitas, árabe, hebraico, etc e tal, que são linguagens escritas da direita para a esquerda. Assim, você tem problemas seríssimos, e isso é um problema seríssimo que a China tem, inclusive porque a China tem ali 4, sei lá, quantos milhões de ideogramas, e você pode construir assim, como você vai construir esses ideogramas? Você vai colocar 4.000 no teclado. Como é que você resolve isso, né? Tem tudo isso. Quando eu leciono montagem e manutenção de micros, a gente chega no assunto, fala de teclado, eu comento dessas dificuldades dos idiomas, no caso que eu falo pros alunos, a gente usa o alfabeto romano, agora por quem não usa? Professor, vai ficar do céu, imagina um japonês, imagina um chinês para usar o computador, imagina o pessoal que vem um árabe ou um israelense que vai escrever em hebraico, aí eu explicando algumas diferenças, mudanças que foram feitas, algumas situações, como lidar com isso, foram feitas que não são soluções ideais, né? São longe do ideal, mas talvez é o que dá pra talvez a coisa mais próxima de construir uma solução ideal seja agora em que a computação está se movendo pro touchscreen, né? E até porque, não por acaso, assim, uma invenção que assim, ainda não está tão popular, mas uma invenção que está extremamente popular foi criada na China. Uma que não é tão popular, que é escrita à mão em tablets e celulares, e a outra que todo mundo usa, que é o teclado preditivo. Maldito corretor ortográfico do Google. Que é aquele teclado que você tenta adivinhar o que você está escrevendo. Que é uma coisa absolutamente essencial quando você vai mandar uma César, pausa, tenta vergonhosamente, fracassa adivinhar o que você está escrevendo. Oh, yeah. A original, eu vou dizer assim, a original realmente, ela é muito, o original, por exemplo, do Android é muito ruim, mas eu gosto muito, por exemplo, do SwiftKey. Aliás, só parece, o SwiftKey
legal. E a versão de board agora, a versão nova, é um desastre em português. Google, se você estiver ouvindo isso, uma vergonha na sua cara e conserta de board. Mas esse não é um podcast sobre teclado para celular. Sim. Só pra terminar esse assunto, uma coisa que eu fiz que melhorou bastante a minha vida, eu troquei o teclado de português do Brasil para português de Portugal. Não, eu uso o SwiftKey em português do Brasil e tem funcionado muito bem. Não, ele começou a entender melhor o que eu tava escrevendo, somente conjugação verbal. Mas tudo bem, vida que segue. Vamos só pra terminar aí, esse trecho do livro que a gente tá deixando aí, tem toda a história, inclusive, do fato de que era um requisito do projeto do computador pessoal do SEC 1 que ele tivesse suporte aos caracteres chineses. Inclusive, as linguagens de programação que deveriam ser utilizadas. Foi feito assim, uma reunião com os professores das províncias para montar uma comissão para decidir como seria o computador. Agora vamos mais um pouquinho pro sul? Não, pro norte, depois de volta. Né? Vamos pro norte, depois de volta. A gente errou o caminho. Isso. Vamos agora pra Coreia do Sul. Opa! Open Gangnam Style. A gente começa com já que estamos no hall das empresas que ainda existem. Aliás, uma curiosidade, quando a gente fala de computação no ocidente, geralmente as empresas não existem mais, né? A única que sobrou foi a Apple. Virou outra coisa, mas a única que sobrou foi a Apple. Mas em compensação, aqui, a grande maioria ainda existe. E são empresas que, sim, ele vai falar de 3 empresas que hoje antes você tem alguma coisa dela. Se você não conhece essa empresa, você estava nos últimos 50 anos numa caverna. A primeira delas é a Samsung. Ou Samsung, se você for um coreano de raiz. Isso. Ou Samsung. Né, a tal fabricante de celulares que explodem, máquinas de lavar que explodem, celulares que não explodem, máquinas de lavar que não explodem, geladeira, televisões que explodem, televisão que não explode. E em alguns cantos do planeta, automóveis. Não, se explodem ou não sei. Não. Assim, explodem também. Não. Tem máquina de lavar eles não explodiam. Mas hoje em dia, a Samsung já saiu do mercado, a Renault assumiu a Renault Samsung de vez. Onde ainda tinha Renault Samsung, por exemplo, Chile, eles agora pararam de vender, só vende agora Renault. Você encontra usado. Tipo, você vai hoje em Santiago, por exemplo, você não vai encontrar algum Renault Samsung na rua. Mas peraí, do jeito que os chilenos cuidam dos automóveis, não compensa comprar carro usado lá, não. Enfim, mas esse não é um podcast sobre carros usados. Sobre carros usados. Te dá uma péssima notícia. Eu não tenho nada da Samsung aqui. Bom, mas provavelmente você teve. Tive há muito tempo. Eu tive um celular. O meu celular Android que foi antes desse era um Galaxy Nexus, que pelo menos era fabricado pela Samsung. Tá bom, a especificação era toda do Google. Não, Samsung. Mas era fabricado pela Samsung. Eu ainda tô... minha esposa tem coisa da Samsung. Na verdade, tô olhando aqui pro um acessório Samsung. Comprei. Eles têm acessórios bacanas também. Enfim, mas eu tenho um pinch, eu ganhei na Olimpíada da Samsung, certo? Cara, eu acho que eu também não tenho nada da Samsung aqui. Eu tenho da concorrência. Mas enfim. Da concorrência com mais tempo. Vamos falar depois da concorrência. Vamos falar da Samsung primeiro. Assim, basicamente, se eu falar em Samsung e microprocessadores, são 2 computadores, né? Um é o SPC-1000. O SPC-1000, que foi talvez o mais conhecido de todos, foi desenvolvido em conjunto com a Hudson Soft, lançado em 83 e descontinuado em 86. E, segundo as más línguas, no que eu acho uma maldade, isso fique nos autos. Por que você acha uma maldade? Isso é coisa que não se fala. Eu acho que a maldade só falar isso, dizer que o SPC-1000 é uma versão coreana do NEC PC-1001. Sério? Por que você acha uma maldade? Só coisa que ele roda coisa do NEC. Só coisa que ele roda coisa do NEC PC-1001, cara. Só isso. Só isso. Você falar. Ele também tinha gravador embutido? Maldade você falar que é um NEC PC-1001 não tem gravador embutido, não. É maldade. Então tá. Enfim, basicamente era um Zilog com um PSGA-Y3, né? E o software desenvolvido pela nossa queridíssima Hudson Soft. E olha só, Giovanni, também tinha o 6847. Pois é, esse 6847 devia dar em árvore nessa região. Né? Enfim, RuBasic, né? Porque é Hudson Soft, né? 2 saídas de controle padrão Atari japonês, leia-se MSX. E um simpático gravador cassete, tira pra você ficar reclamando que você não tem um gravador cassete. E na mídia coreana, e aí eu acho que até faz mais sentido, dizendo que parece muito mais um Sharp MZ80. Tá vendo? Eles também ficam de maldade lá. Diz a lenda... Discordo radicalmente parece que o Sharp MZ80. Sharp MZ80, o vídeo dele é proprietário. Tá bom. Não é meu. Então você faz o seguinte, você procura o autor aqui e discute com ele em coreano. Esse coreano errou. Esse erro, tanto é que o outro coreano daquele que eu te mandei o blog, ele fala que também é da teoria do PC-6001. Tá, mas a Samsung não ficou só de ser copiada
pelos japoneses, ela também copiou os japoneses. Diz a lenda, assim, também diz na Wikipedia coreana que a Samsung tem uma versão chamada SPC300 compatível com o Z81, mas não se tem informação em lugar algum. Então, mas Samsung também teve seu MSX1, né? Sim, SPC800. Esse aí não tem dúvidas. Até porque esse aí teve no Ocidente. Teve na sua casa, né? Não é na sua lugar no Ocidente. Ele mora no Ocidente, poxa. Teve na minha casa e tem na sua casa, Ricardo. Não, o meu, a gente vai falar a situação do meu daqui a pouco. O meu é um caso à parte. Mas é quase. Ele é um MSX1, foi lançado em 84. Ele é aquele modelinho MSX todo peça única, tá? Ele tem um slot atrás, tem um buzzer expansion. Que nem o Expert. E daquele formato estilo Hotbit DC, e ele tinha um alto-falante embutido com um controle de volume na traseira. Que nem o Expert. Ele só não é mais obscuro porque a Fender pegou e vendeu ele na Itália. E a Fender, pão dura e de fome, o que ela fez? Capou fora o alto-falante e o controle de volume. Não, você não entendeu. O italiano é esperto. Tirar o alto-falante e vender como kit upgrade depois. Não, tanto o que eu tenho é o Fender, o meu feio da Itália. Aliás, o meu tem uma história curiosa, né? Porque eu mandar um abraço ao nosso ouvinte e amigo Rony Von, porque eu comprei da Itália, pedi o sujeito a mandar pra casa do Rony Von na Inglaterra, e quando a gente esteve com o Rony Von, ele entregou o micro, me fez a gentileza. Quando a gente esteve lá em Londres, eu encontrei com ele, botamos, e aí o micro veio na minha mala, Brasil, cercado de roupa, os cartuchos. E roupa suja por todos os lados. Tinha umas peças que não estavam aproveitáveis. Cueca em cima do micro. Não se preocupa não, que eu já desmontei ele pra limpeza, tá? Não vem com esse papo não, tá? Eu já fiz o que eu faço com meus micros, já desmontei, já dei uma geral nele. Então o meu modelo é o Fender, né? Que é o que foi tirado, o falante, o controle de volume, é o que eu tenho aqui. Ele é um MSX1, 64K de RAM, com essas características que a gente já comentou. Sem engine, todo discreto. E se der, eu coloco depois aí pra vocês verem meu álbum de fotos quando eu desmontei ele pra limpeza. Tá? Desmontei, limpei e fotografei ele todo. Já vamos fazer então uma ligação, que é o seguinte: o teu Fender e a versão 2 do SPC800 tem um Z80 feito por uma outra empresa, vai estar agora, vocês vão conhecer com outro nome, o mais antigo já conhece, que é a Gold Star. É só uma curiosidade, rapidinho. Tá vendo as fotos aqui do Fender e do Samsung? Eles têm bastante diferença na traseira. Sim. Digamos assim, não é só o alto-falante que desapareceu. O Samsung tem uma tomada pra você ligar alguma outra coisa, tipo... É verdade. E claro, a disposição dos conectores é diferente. Interessante isso. Eles mexeram bastante na traseira. Alguém mexeu, não sabemos quem, mas alguém mexeu. Pois é. Sim, vou falar de Gold Star. Gostar. Ou de LG, né? Hoje em dia é LG. Não, vou falar de Gold Star. Pois a Gold Star com a Lucky Chemicals, pra criar a Lucky Gold Star, daí hoje em dia é a LG. Os mais antigos vão lembrar que em algum momento, provavelmente, eles tiveram monitores Gold Star nos seus PCs. Videocassete Gold Star. Também comprados no Paraguai. Aparelho de som também, 3 em 1 e portátil. Videocassete 4 cabeças Gold Star. Você procurava isso no jornal, a promoção do classificado que a gente tá sabendo. Transcodificado. Sim. Eu lembro de ver os aparelhos da Gold Star aqui. Não só porque eu tenho um MSX1 da Gold Star, que já vou falar já, mas porque eu lembro de ter visto aqui. Não era tão comum, não era tão onipresente quanto os Panasonic pretos eram aqui no Brasil. Tem outra coisa que também teve aqui no Brasil que a gente vai falar mais adiante, que não é eletrodoméstico. Né, César? Polêmica. Mas enfim, vamos lá. Se você quiser enviar um comentário, crítico, construtivo, elogio ou contribuir com as erratas desse episódio, não hesite. Faça. Nosso Twitter é @retrocomputaria, nosso e-mail é retrocomputaria@gmail.com e nossa fanpage é facebook.com/retrocomputaria. Ou deixe seu comentário no post desse episódio em www.retrocomputaria.com.br. Como sempre dizemos, seu comentário é nosso salário. Muito obrigado e até o próximo podcast. Se você quiser ajudar com o sustento financeiro desse podcast, você pode fazê-lo comprando o nosso material, que está à venda no Mercado Livre. O link está no site, no menu superior. Se você preferir fazer uma doação única via PayPal ou PagSeguro, contacte. Dependendo do valor, nós vamos até você para te agradecer pessoalmente. E desde já, o nosso muito obrigado.